Olá, bem-vindo a Pimentas. Em Roraima, é muito comum encontrarmos diversos tipos dessa especiaria. Pimenta malagueta, olho de peixe, murici, pimentinha de cheiro, que é a nossa mais querida e não pode faltar nas mesas dos roraimenses. Assim como também não pode faltar nos bares, nos restaurantes, confeitarias e nas nossas feiras. É muito comum encontrarmos nas feiras diversos tipos de molhos de pimentas, e eles podem ser à base de vinagre e sal, podem ser à base de tucupi e também podem ser à base do soro do leite de vaca. Um dos primeiros molhos famosos registrados da nossa cultura indígena é o arubé, que é basicamente a mistura do tucupi com as pimentas. E para aprofundar o assunto, vamos falar com um especialista que produz molhos de pimenta em Roraima. Estamos aqui com a Daval, uma querida amiga produtora de molhos de pimentas de forma artesanal que busca valorizar as pimentas junto com nossos ingredientes amazônicos, como o buriti, o murici, a manga, entre outros. Val, conta um pouquinho pra gente da sua história, de como que a pimenta chegou na sua vida e o que ela representa. Então a pimenta, ela chegou na minha vida desde sempre, pois o meu pai era consumidor de pimenta. E a gente fazia pescaria e eu sempre fui muito ligada, muito apegada ao meu pai e sempre ia com ele nessas pescarias. E foi assim que eu comecei a consumir. E depois de muito tempo, quando eu já estava na universidade, fazendo uma graduação, eu comecei a fazer molhos de pimenta para casa, só para o nosso consumo. E quem provava falava, esse molho de pimenta é tão bom, a gente poderia vender. Eu, não, isso é só para a gente. Durante a pandemia aconteceu algo bem triste, né? Minha mãe faleceu e desse falecimento a gente fez uma viagem para descansar, para tirar um pouco, da tristeza. E lá eu provei um molho de pimenta aí no meio termo entre Boa Vista, entre Roraima e Manaus. Eu provei um molho de pimenta e que molho era aquele? Meu Deus, delicioso! E eu perguntei para o rapaz de que era aquele molho, qual o sabor, e ele foi um pouco rude comigo. E eu falei, eu vou fazer um molho de pimenta igual esse quando eu chegar em Roraima. Depois eu pensei, analisei e falei, não posso fazer igual, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que fazer melhor. E eu fui dar uma volta no quarteirão da minha casa e eu vi um pé de manga. E eu pedi uma manga e fiz. E aí nós fomos almoçar e as pessoas que provaram disseram, uai, tu comprou um molho de pimenta, só que esse tá melhor. Eu falei, não, comprei não, eu fiz. E qual é o sabor? Aí eu lembrei, mas eu não vou ser daquele jeito. Foi de manga, é de manga, que delícia. E foi muito bom. Já que esse foi bom, a gente vai ter muito molho aqui. E eu produzi um de tucumã, que hoje ele é um dos queridinhos, Todo mundo que compra gosta, porque tem um sabor diferente, um sabor bem amazônico. E aí nós começamos aqui o debate, vende, não vende? Eu falei, não, eu fiz para casa, não fiz para venda. O meu negócio não é esse, não vou vender molho de pimenta. Mas a gente começou a entender que eu poderia sim ganhar dinheiro com algo que eu fazia com muita paixão, com muito amor, trazendo memórias afetivas para dentro do meu produto. E aí eu falei, então vamos vender o negócio. Fui para a Feira do Garimpeiro, que foi onde tudo começou. Fui no domingo, fiz 20 molhos, vendi rapidamente, falei, o negócio é bom? Vou vender mais, No próximo domingo eu já fiz o dobro, vendi tudo. Isso só tradicional, não fiz ainda as de frutas, Quantos quilos de pimenta, mais ou menos, você está produzindo por mês? Que você usa para fazer os seus molhos? Então, já fez esse cálculo? Tem uma noção? Hoje a gente já compra 50, 60 quilos de pimenta. E nós temos um processo diferente, nós fizemos um curso em São Paulo para aprender como trabalhar com essa pimenta da maneira correta. E dos tipos de pimenta que você trabalha, dos diversos tipos, aí duas perguntas. Qual é o tipo que mais utiliza, por exemplo, Hélio? É a malaguetinha, é a olho de peixe, é a murupi? E outra pergunta, a origem dessa pimenta? Porque você hoje ainda não tem uma plantação, então você compra.
Essa compra, ela vem de pequenos produtores, de área indígena? Qual é a origem da pimenta? A pimenta que eu costumo usar mais é a Carolina Reaper, que é uma pimenta extra forte, né? É a segunda maior, né? Na escala das pimentas, ela é a segunda mais ardida do mundo. E eu gosto muito da Canaimé, que é a rabaneiro, o nome dela científico. Essas duas pimentas são as que eu mais gosto de usar. E eu sempre priorizei comprar pimenta da agricultura familiar e das mulheres. Hoje eu priorizo trabalhar com elas, porque isso me fortalece como mulher. E eu não costumo comprar pimentas de atravessador, eu compro diretamente da pessoa que planta, que colhe, que tem aquele trabalho. Perfeito. Então, bora fazer um molho? Você vai aqui me ajudar, claro, né? Com certeza. E hoje nós vamos trabalhar com a Carolina, tá? É um molho simples que a gente vai estar fazendo aqui, porém com muito amor e muita dedicação. Vou colocar aqui umas pimentinhas bem potentes, que tem só 2.200.000 Scoville de ardência, para quem é apaixonado. Dá para trocar em casa ou na feira? Se eu não achar essa pimenta, eu consigo botar outra que eu gosto? Consegue, só vai ter uma diferença. A ardência dela vai ser menor. Você pode usar a Carolina, pode usar a malagueta, para quem é apaixonado por malagueta. E sempre no liquidificador, né? Às vezes em casa, se eu não tiver um liquidificador, eu consigo usar um processador. Consegue. Na faca, se eu picar, vai dar certo. O que você recomenda para quem não tem? Na faca não vai ficar muito legal, porque ela vai ficar uns pedacinhos, né? O ideal mesmo é usar o liquidificador. A gente coloca um pouquinho de mel, só para ficar um agridoce assim, mas... E aqui é um dos nossos temperos, né? Aqui a gente tem um mix de temperos aqui. Vou falar o nome deles. Secas em geral. Erva seca, alecrim, alguns aí. Para dar um saborzinho de meio que sal, né? Para ficar agridoce. Perfeito, então vamos lá. Vamos lá. A gente vai colocar mais um pouquinho de mel, porque o negócio aqui para mim tá forte. Como que eu posso guardar? Posso guardar, por exemplo, num potinho de plástico, ele fica dentro, fica fora da geladeira, o que você recomenda? Para a Carolina precisa de um recipiente mais forte. Mas se for uma rabaneiro, por exemplo, você pode colocar numa vasilhinha dessa, coloque dentro da geladeira e a validade dela é de mais ou menos 60 dias. E esse molho, ele vai combinar com o quê? Combina com peixe, né? Você falou da crepioca. Com o que mais combina? Com carne, com porco, com aquele queijinho coalho, com abacaxi, com o que combina? Essa de mel, ela combina com carne de porco assada e peixe também. Fazer o molho de pimenta não é só o molho de pimenta. É fazer um molho de pimenta com conhecimento no que tu tá fazendo. Porque quem vai consumir o teu molho de pimenta tem que consumir algo com responsabilidade. Então a gente fez cursos para melhorar o nosso produto cada dia. Daval, muito obrigado por você ter recebido a gente aqui na sua casa nova. A gente deseja todo o sucesso do mundo na sua trajetória, na sua carreira. Por nada, eu que agradeço. E sejam sempre bem-vindos ao nosso estabelecimento. Obrigado. E agora eu vou ensinar vocês a fazer uma outra variação de molho, um pouquinho mais simples do que o Daval e que vocês também podem fazer em casa. Vamos aprender a fazer um molho de pimenta. Simples, prático e econômico para você fazer no seu dia a dia. Nós vamos utilizar aqui um mix de pimentas, pode escolher da sua preferência. Aqui hoje nós vamos utilizar canaimé, pimentinha de cheiro, uma habanero e vamos utilizar as nossas malaguetas. Para começar a nossa receita, nós vamos pegar o tucupi. E ele pode ser o tucupi amarelo ou preto. Para essa receita vamos utilizar o tucupi amarelo. Ele é levemente ácido, então a gente vai botar ele para cozinhar um pouquinho, para que ele perca um pouco dessa acidez original dele. Mas no final a gente vai dar um toque de vinagre na hora que for finalizar o nosso molho, principalmente por um motivo. A gente quer que esse produto ele tenha um prazo de validade um pouco maior. Então o vinagre ele vai servir como um acidulante e ele vai evitar a contaminação através das bactérias e vai aumentar o prazo de validade do nosso produto. Enquanto a gente vai cozinhando aqui o nosso tucupi, a gente vai temperar esse nosso molho. A gente pode utilizar alho e cebola. Com alho, vocês vão colocar ele na tábua e vão amassar levemente com a faca.
Amassou levemente, vocês vão vir aqui por cima e vão cortar essa parte. Puxou, a gente consegue tirar a casca do nosso alho. Não precisa ter tanto cuidado, tanto jeito, porque esse alho ele vai ser triturado logo em seguida. Então aqui eu só vou cortar ele em 3 ou 4 pedaços e colocar ele diretamente no nosso tucupi. Em seguida vamos colocar aqui cebola. Aqui a gente tem uma cebola inteira e a gente vai utilizar 1/4 dessa cebola. Daqui a gente tira a casca da nossa cebola e lembrando, a gente vai triturar esse molho, então a gente não precisa se preocupar com o corte. Então 1/4 de cebola, colocamos junto com o nosso tucupi e aí a gente vai aromatizar a nossa receita. Então, para a gente ganhar aroma nessa nossa receita, aquele cheiro bom, nós vamos entrar com chicória. Chicória também é conhecido como o coentro do Pará ou coentrão. Então, a gente corta a chicória. Para essa nossa receita, a gente vai utilizar um maço de chicória. Cortamos e a gente vai colocar no nosso tucupi. Em seguida, nós vamos utilizar aqui, super famoso, na região norte, o nosso cheiro verde. Se você em casa tiver alergia a coentro, não gostar, você pode utilizar a salsa. Então, colocamos aqui o nosso coentro e coloca. Vamos vir aqui com a nossa cebolinha. Esse molho de pimenta ele fica espetacular, tanto para carne, quanto para peixe, quanto para porco. Qualquer receita que você queira utilizar, a pimenta ela é sensacional porque ela tem vários benefícios. Benefícios para a nossa saúde, principalmente com a articulação, ela faz bem para o coração. Então a pimenta ela faz parte mesmo da nossa rotina, não só pelo gosto, mas também por todos os benefícios que ela traz para o nosso corpo. Nós vamos pegar as nossas pimentas. Então, todas as nossas pimentinhas a gente vai fazer o seguinte, vai tirar esse talo e aqui é que vem um grande jogo. Se você quer uma receita mais apimentada ou menos apimentada, você tira as sementes. Como é um molho de pimenta, né? A gente vai deixar aqui na nossa receita as sementes. A gente vai utilizar a pimentinha de cheiro porque ela tem um sabor muito bom e marcante. Então, o sabor, o aroma e a pimenta de cheiro são fundamentais para a nossa receita de hoje. A gente tem essas pimentas aqui, que são a canaimé. A canaimé está apresentada hoje nesse formatinho, quase como uma pitanga. Ela pode ser vermelhinha, ela pode ser um pouco mais amarelada, esverdeada, assim como ela pode ter uma coloração bem mais escura. Essa pimenta ela vai ter um gostinho levemente defumado. Lembrando, se você quiser ter só um tipo de pimenta no seu molho, não tem problema. A gente está fazendo aqui com vários tipos para a gente poder ganhar em cores. Temos aqui essa pequenininha, que é a olho de peixe. É muito famosa aqui na nossa cidade, é uma pimenta extremamente aromática e tem um nível de pungência aceitável, não é tão forte. Essa daqui a gente só vai tirar o talinho dela e vai amassar. Essa pimenta que é um pouquinho maior, que vocês estão vendo, parece com a olho de peixe, essa pimenta aqui, ela se chama murici. Por quê? Pela semelhança que ela tem com o fruto da palmeira do murici. Vou colocar uma pimenta aqui que é super tradicional daqui do nosso estado, que é essa daqui, que é a murupi. Então, para quem gosta de pimenta, né? Ela já tem um nível de picância um pouquinho mais alto. Então, aqui já ferveu, né? Já tem mais ou menos aí uns 3 minutinhos que está fervendo. O que a gente vai fazer? Vamos triturar e peneirar. Então, vamos organizar aqui. Eu deixei preparado para a gente um potinho. Em casa, se você tiver uma garrafinha PET ou algo do tipo, também pode utilizar, tá? O importante é que seja vedado, tá bom? E que você guarde em um local que não pegue tanto sol, né? Que fique fora do abrigo de luz, para que dure mais aí a receita de vocês. Então chegamos aqui, o que a gente vai fazer? Vamos colocar nossas pimentas coloridas aqui dentro. E agora a gente vai triturar isso daqui. Você pode apagar o fogo. Se você tem esse equipamento, que é um mixer de mão, bom, mas se não, você pode triturar também num liquidificador. Aqui eu optei por não triturar demais,
Porque quanto mais a gente tritura aqui o nosso molho, mais levemente esverdeado ele vai ficando. Então é uma coisa para a gente ter uma atenção, tá bom? Então a gente vai pegar aqui o molho. Bom, depois que a gente peneirou, a gente vai só passar ela aqui para chegar no resultado que a gente deseja, né? E aqui a gente tem o nosso preparo do nosso molho de pimenta, fácil de fazer, prático. E lembrando, se você vai consumir esse molho no mesmo dia ou em até 3 dias, você pode seguir dessa forma. Se você quer que ele dure 1 mês, até 45 dias bem fechado, a gente vem aqui, pega o vinagre e a gente vai colocar uma colherzinha de sopa de vinagre nesse nosso molho para ajudar a ter um prazo de validade maior. Daqui a gente vai esperar um pouquinho esfriar o nosso molho e quando ele estiver frio, a gente coloca a tampa. Lembrando, aqui a gente tem este utensílio, mas em casa, se você tiver uma garrafa PET, tudo bem, tudo certo, você vai poder seguir também. E aqui nós temos a nossa pimenta, nosso resultado de hoje, que você pode guardar na sua casa e aproveitar sempre com as suas refeições. E no próximo episódio nós vamos falar sobre a damurida, o prato mais emblemático de Roraima.